Olá, eu sou o professor José Ribeiro Neto. Nós vamos continuar nossa aula do grego bíblico e nessa aula nós vamos falar da alfabetização. Então você vai aprender quais são os sons do alfabeto grego e também algumas regras especiais de pronunciar o alfabeto quando aparecem as letras junto com outras letras. O primeiro importante passo para você aprender a ler, pronunciar e traduzir o grego, você vai decorar o alfabeto, né? Então, tenta lá na sua casa, você ir repetindo o alfabeto. Então, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tal, y, phi, ri, psi, ômega. Você vai repetindo, né, várias vezes. Tem o nome das letras. Fala mais devagar. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, ri, psi, ômega. Então tente em casa. Você vai também fazer alguns exercícios de escrita, tá? Depois nós vamos ver aí como você vai escrever o alfabeto para você tentar decorar mesmo o alfabeto. É preciso decorar o alfabeto. Nós temos os vários alfabetos gregos. Na aula passada nós falamos sobre os alfabetos gregos, o desenvolvimento da língua grega. E aqui para você ver como esse desenvolvimento se deu nos vários tipos de alfabeto grego que foram se desenvolvendo. Temos aqui também o link para você acessar lá na Wikipedia essa tabela, tá? Nas diferentes cidades gregas haviam diferentes alfabetos. Você vai perceber que algumas letras não existiam em certas cidades e depois elas foram se desenvolvendo. Acaba que o alfabeto grego que temos hoje no grego moderno, por exemplo, que também é alfabeto grego antigo, ele foi se desenvolvendo a partir desses vários alfabetos gregos que existiam na antiguidade. Um outro ponto que nós destacamos lá na aula passada, e aqui fica mais claro por esse gráfico do Wallace. Então, o Wallace escreveu lá Gramática Grega, uma introdução à sintaxe, publicado pela Editora Batista Regular aqui em português. E ele faz o gráfico mais bem explicativo aí de todas as gramáticas que você encontrar sobre o grego do Novo Testamento. Então, o que seria o grego do Novo Testamento? É esse triângulo que está no meio com essas várias influências desses círculos que estão ao redor. Então, você teria um contexto semítico que interfere no estilo do grego do Novo Testamento. Você teria ali um koiné vernacular, a língua comum falada pelas pessoas da época, o grego, o vernáculo, né? Ele vai interferir num conceito lexical, quer dizer, dos significados das palavras no Novo Testamento. O koiné literário, então, que é as formas literárias da língua da época, vai interferir na sintaxe. E esses são como vasos comunicantes, ou como conjuntos. Então, tem em cada conjunto um pouquinho do outro. Então, isso seria esse triângulo, essas várias influências do grego do Novo Testamento, tá? Só para você não confundir na hora de estudar também. E o que você tem, se a gente separar em livros, então, os livros são separados ali em ordem decrescente de pureza, ou seja, mais próximos do literário ou menos próximos do literário, mais distantes. Então você teria aqui, desse lado, né, do lado esquerdo aqui da tabela,
alguns livros que têm um estilo mais semítico, mais vulgar. Vulgar não no sentido pejorativo, tá? Vulgar de vulgo, mais popular. Então, em ordem lá de mais semitizado, temos Apocalipse, depois Marcos, os escritos de João, né, o Evangelho e as cartas, e 2 Pedro. Aqui no meio, né, nessa tabela aqui, nessa parte do meio, você vai ter o chamado mais coloquial, que era o mais comum, as pessoas educadas, né, não uma literatura desenvolvida, mas as pessoas ali medianas falavam o grego coloquial. Então, a maior parte dos escritos paulinos está nesse grego coloquial e também Mateus. Num koiné mais literário, ser mais rebuscado, mais próximo da literatura, você tem Hebreus como o koiné mais literário que nós temos no Novo Testamento, os escritos de Lucas, que é Lucas Atos, a carta de Tiago, as epístolas pastorais, 1 Pedro e Judas. O que explica, por exemplo, que 2 Pedro está aqui, né? Ó. Aqui, ó, 2 Pedro está aqui e 1 Pedro está lá do outro lado. Então, isso é explicado por diferentes amanuenses. O amanuense era a pessoa que era contratada para escrever aquilo que você falava. Então, um amanuense mais educado, ou que fosse mais grego, ele escreveria de uma forma mais literária. Por isso, então, 2 Pedro está desse lado, que provavelmente o próprio Pedro, ou um amanuense mais semitizado, que o ajudou ali, né, na escrita. E 1 Pedro teria ali, dito lá em 1 Pedro, que a carta vem por meio de Silvano. Silvano possivelmente é Silas, alguém que era um grego mais educado, então esse koiné escrito nessa epístola está mais polido, mais próximo do literário. Tá? Então, menos ou mais semítico, mais literário, nós teremos esses tipos de grego no Novo Testamento. Aqui nós temos o alfabeto inteiro na escrita que você encontra lá no computador. Você pôr lá no seu computador o alfabeto grego. Para pôr o alfabeto desse jeito aqui, você tem lá a configuração de adicionar uma língua no teclado, né? Um mapa de teclado. Você escolhendo um mapa de teclado grego, quando você apertar as teclas, vai aparecer as letras. Então, tínhamos visto lá anteriormente alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, ri, psi e ômega. Essa parte de cima aqui, ó, seriam as letras maiúsculas. E essa parte de baixo aqui são as letras minúsculas. Tá? Minúsculo é como geralmente estão impressos os Novos Testamentos em grego. E os títulos dos livros vão estar daquela forma ali em cima, maiúscula. Então, é a escrita impressa, tá? Uma pessoa, um grego hoje, não vai escrever exatamente assim, porque ele tem a letra dele mais cursiva. Essa é a forma impressa. Como seria uma letra cursiva, uma escrita à mão? E é essa que você deve tentar transcrever aí no seu caderno. Tá? Você pode mandar o alfabeto escrito aí, numa folha de caderno. Escaneia, né? E depois você manda para a gente. O que você tem? Uma letra como você escreveria à mão mesmo esse alfabeto. Então, lá em cima o maiúsculo e aqui embaixo a forma do minúsculo. Então, pega lá uma linha de caderno e tenta escrever várias vezes essa escrita à mão. Assim é escrito o alfabeto grego aí no seu caderno. Você vai treinando a escrita. Aqui aquela imagem está no início, tá? Só para lembrar de uma forma maior o alfabeto grego, que você pode então depois pegar lá
naquela imagem. Só toma cuidado que aqui, né, aqui é fi, não vai pronunciar pi, tá? E lá o que tá xi, a gente fala ri. Não tem esse som na língua portuguesa. Então nós escrevemos xi para representar esse som de ri. Então você precisa agora praticar, tá? Tem que tentar escrever várias vezes lá, ó, de acordo com este alfabeto. Tá? Esse vai ser o seu parâmetro. Pega essa forma de escrever que é escrita à mão e copia mais vezes, várias vezes, até criar um calinho aqui no dedinho. Você vai escrevendo várias vezes o alfabeto grego para você treinar. Porque aí você vai fazer as suas anotações depois. Você vai ter que anotar em grego as palavras gregas. Então é preciso praticar esse alfabeto grego. Aqui nós temos como que nós pronunciamos as letras gregas, né, o alfabeto separadamente. Então tem a forma maiúscula, a forma minúscula, o nome da letra, como se translitera. Transliteração não é tradução. Transliteração é quando você transforma as letras de uma língua com as letras de outra língua. Quando você tenta transcrever com o seu alfabeto um outro alfabeto. Isso se chama transliteração. Então, tá lá, translite, significa transliteração. É a tentativa de, usando o alfabeto latino moderno, você transcrever as letras gregas. Isso é transliteração. E depois você tem uma tabela com o som da letra. O som não necessariamente vai seguir a transliteração. O som é como se pronuncia. Então, você tem lá o alfa, translitera-se com A, e o som também é A. Você tem o beta, você translitera B, e o som também é B. O gama já é diferente, ó. Não parece com o nosso G em maiúsculo, né? O minúsculo também parece um Y. O nome da letra é gama. Se translitera como G. Mas cuidado, o som não é igual ao nosso G. O gama vai ser G, 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 Go, Gu. Não tem o som de J, né? O G, G no grego. Então o gama não vai pronunciar como G, G. Sim, G, Gi, tá? Então o gama tem G, G, Gi, Go, Gu. Aqui dá para você já ver a diferença entre transliteração e som. Você vai transliterar o gama como G, mas quando pronunciar vai falar G, G, Gi, Go, Gu e não G, Gi. O delta, essa letra conhecida que parece um triângulo maiúsculo, e o minúsculo ali parece um anzolzinho, né? A translitera D também tem o som de D. O epsilon, que é igual ao nosso E, né? O E, tanto minúsculo quanto maiúsculo, chama epsilon, translitera-se como E, também tem som de E. Os zeta, os delta, há uma briga se a pronúncia antiga era zeta ou se era zdeta. Na pronúncia que a gente chama aqui, nós estamos usando a pronúncia que a maioria dos cursos de teologia e da pronúncia clássica antiga nas universidades era chamada pronúncia erasmiana. Erasmo de Roterdã usava esta pronúncia, então se acostumou a pronunciar o alfabeto grego assim como nós pronunciamos, como estamos pronunciando aqui. Tá? A pronúncia moderna é diferente. Existe uma pronúncia restaurada que também é um pouco diferente. A que nós estamos usando aqui é a pronúncia erasmiana. Então a gente fala zeta, tá? Se translitera com Z, mas ele tem som de Z, 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 zeta. Esse que parece um H aqui, ó,
não é H, tá? Ele tem som de E. Então, eta ou eta. Também tem uma briga aí na pronúncia, será eta, aberto, ou se é e, fechado. Na pronúncia erasmiana costuma se pronunciar e, eta. Estamos transliterando como e, com um chapéuzinho ali, com um acento circunflexo, mas com o som de e, fechado. O theta, nós não temos o som na língua portuguesa. Você tem que pôr a língua entre os dentes e soprar. Theta. É como think em inglês. Think. Esse TH é a transliteração. O som nós não temos em português, é theta. Iota, transliterar I tem som de I. O kappa, a mesma forma que translitera também é o som. O lambda, tem que tomar cuidado porque às vezes nós pronunciamos o L como U. No grego é le. Então, lambda, mesmo que estiver no meio ou no fim, tem esse som de lá. A língua acima do dente ali. Lá. O mi, o nome da letra é mi. Mi tem som de M. Tá? No maiúsculo parece um M. No minúsculo ele parece um Uzinho. Cuidado para não confundir, tá? E também vai ter esse som M. Não vai ser igual ao nosso português, que é anasalado. No final das palavras. É M. Então, o M tem som de M. Aí continua o alfabeto NU. Mesma coisa, não vai anasalar a vogal, você vai pronunciar né. NU é o nome da letra. O som é né. Abaixo do NU tem o XI, tá? Então tem essa forma um pouquinho diferente ali. É uma letra que não tem português, né? Não tem uma correspondência. Mas o som a gente tem, é de táxi. Então vai transliterar KS e o som é XI. O Ômicron, você vai pronunciar O. Também a briga que alguns vão pronunciar O. Tá? Mas é o Ômicron. Depois nós temos o Pi, tá? O som de P. Talvez na antiguidade se falava Pi, mas aí hoje se fala Pi. É uma letra conhecida lá na matemática. Esse que parece um P, cuidado, ele é um Rho, tá? Tem som de R, não tem som de H. O sigma é usado também na matemática. Você tem a forma dele minúscula e maiúscula. Cuidado que não tem som de Z, tá? Então não diga eclesia, eclesia. Só fala eclésia, né? Eclesia. Então tem som de S e não de Z. O tal é parecido aí com o nosso T. Pois o Fi é o som de F. O Ri é transliterado CH, mas tem o som do R bem forte. No hebraico seria o Het. No espanhol seria o J de hijo, mujer. Esse som de R bem forte. Psi, a letra conhecida também, o símbolo da psicologia, psi, som de PS. E o ômega, alguns vão falar ômega. Na pronúncia erasmiana a gente fala fechado, ômega. Então esse é o alfabeto grego, pronunciado as letras separadamente, tá? Quando elas estão unidas, elas têm algumas outras regras de pronúncia. Se ficou alguma dúvida, uma pergunta aí, você pode comentar no espaço da aula e nós vamos responder para você. Na próxima aula nós vamos falar da escrita e da pronúncia do alfabeto grego. Muito obrigado por ter assistido essa aula.
Espero que você se aprofunde aí nos conhecimentos do grego no Novo Testamento. Até mais.